Você já entrou em um elevador e teve aquela sensação estranha de que algo não estava certo? Agora imagina se, ao sair dele, você não estivesse mais no mesmo lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. E o mais assustador não foi o que ele viu, mas o que ele percebeu depois. Tudo começou em uma noite comum, silêncio no prédio, corredores vazios, aquele clima típico de madrugada. Daniel voltou do trabalho cansado. Entrou no elevador e apertou o botão do seu andar. O 7. As portas se fecharam lentamente, e naquele instante, algo já parecia diferente. As luzes piscaram uma vez, depois duas, e então, pararam completamente por um segundo. Um segundo longo demais. Quando voltaram, o elevador continuava subindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas havia acontecido. E ele ainda não sabia. O visor marcava os andares subindo. 3, 4, 5. Mas então, pulou direto para o 7, sem passar pelo 6. Daniel estranhou, mas o cansaço falou mais alto. Quando as portas se abriram, o corredor estava lá, aparentemente igual. Mesmo carpete, mesma iluminação fraca, mesma porta no final do corredor. Mas algo estava errado. E o cérebro dele demorou alguns segundos para entender o quê? O silêncio. Não era o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio pesado, absoluto. Nenhum som de televisão, nenhum passo, nenhum barulho distante. Nada. Ele saiu do elevador devagar, olhando ao redor, tentando ignorar aquela sensação crescente de desconforto. Caminhou até seu apartamento. Mas quando olhou para a porta, o número não era o mesmo. Não era 702. Era 707. Daniel franziu a testa, achando que tinha se confundido. Olhou para os lados e percebeu algo ainda pior. Todas as portas tinham números diferentes, como se aquele andar fosse uma cópia, mas não exatamente igual. Um detalhe aqui, outro ali, tudo sutilmente errado. Foi quando ele decidiu voltar imediatamente para o elevador. Só que, ao apertar o botão, nada aconteceu. Nenhuma luz, nenhum som. O elevador simplesmente não respondia. E naquele momento, ele ouviu algo pela primeira vez. Um som baixo, vindo do final do corredor. Como passos, lentos, arrastados. E o mais estranho, pareciam se aproximar, mas nunca chegavam. O coração dele disparou. Ele tentou bater em algumas portas pedindo ajuda, mas ninguém respondia. Até que uma delas abriu lentamente, e o que estava do outro lado fez ele congelar. Era alguém, ou pelo menos parecia. A silhueta era humana, mas o rosto estava estranho, parado, sem expressão, olhando diretamente para ele. Daniel tentou falar, mas a pessoa não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando. E então, sussurrou algo que ele nunca esqueceu. Você não deveria estar aqui. Nesse momento, todas as luzes do corredor piscaram ao mesmo tempo. E o som dos passos parou. Silêncio total novamente. E quando Daniel piscou, a porta estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Desesperado, ele voltou correndo para o elevador. E dessa vez, quando apertou o botão, ele funcionou. As portas se abriram imediatamente. Daniel entrou sem pensar duas vezes e apertou o térreo repetidamente. O elevador começou a descer, rápido demais, muito mais rápido do que o normal. As luzes piscando de novo. O visor descendo números que nem faziam sentido. 5, 3, 1, 2, e então parou bruscamente. Quando as portas se abriram, ele estava no térreo do prédio. Tudo normal. Pessoas passando, barulho de rua, som de carros. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo nunca tivesse existido. Mas a história não termina aí. Porque no dia seguinte, Daniel decidiu conferir algo. Subiu novamente até o 7º andar. As portas se abriram. E o corredor estava normal. Os números corretos. Tudo exatamente como sempre foi. Aliviado,
Ele caminhou até seu apartamento, mas antes de entrar, algo chamou sua atenção. No final do corredor, onde antes não havia nada, agora existia uma porta. Uma porta que não deveria estar ali, sem número, sem identificação. E quando ele chegou mais perto, percebeu algo ainda mais perturbador. Havia um leve som vindo de dentro, como se alguém estivesse andando, lentamente, do outro lado.